E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Alisson, estou de volta aqui para falar com vocês mais um pouco sobre armazenamento, sobre baterias, inversores híbridos off-grid. Na aula anterior a gente falou sobre os inversores da Must, tá? E eu quero continuar o assunto com vocês, dessa vez falando sobre a bateria da Must. Então no primeiro momento a gente falou mais sobre os inversores, o que tem ali por trás, e agora a gente vai falar sobre a tecnologia da bateria. Tá? No caso da Must, aqui em parceria com a Som Mais, nós temos dois modelos de bateria disponível para o integrador. Né? A gente tem a bateria LP16, né? 4850. Se você entender essa lógica aqui, vai ficar bem fácil de você identificar qual bateria é qual, né? LP16 porque nós vamos ver mais para frente que eu posso colocar até 16 baterias em paralelo, né? Por isso que esse é o modelo LP16. 48 porque ela é uma bateria low voltage, né? Nominal, a tensão nominal dela é 51.2, mas se comporta como uma bateria que nós chamamos de low voltage de 48 volts. E 50 é os ampere-hora, né? É a corrente máxima que essa bateria pode entregar, que é 50 ampere. No caso da 48100 é 100 ampere, tá? E quando eu utilizo todas as informações que eu tenho aqui, eu vou descobrir que a 4850 é a bateria de 2.56 kWh e a 48100 é a bateria de 5.12, tá? Ambas têm a tensão nominal de 51.2 volts de corrente contínua. A potência da 4850 é 2.56, da 48100 é 5.12, tá? A comunicação de ambas é RS485, tá? Existe essa comunicação com BMS pronta já para os inversores da Must. E existe também o protocolo Modbus aberto para que a gente consiga utilizar essa bateria com outro modelo de inversor que não seja da Must, por exemplo, tá? Se você deseja utilizar essa bateria com outro inversor, é importante você entrar em contato com a fabricante desse inversor e a Must também estará disponível para te ajudar na comunicação do BMS, tá? A profundidade que eu posso alcançar com essa bateria, eu posso alcançar até 95% de profundidade de descarga, tá? As baterias comuns, que a gente chama de chumbo ácido, né? A tecnologia dela é de chumbo ácido. Essas são baterias que elas descarregam, não pode descarregar muito, né? Porque senão você danifica muito a bateria. Você não pode passar, por exemplo, de 50%. No melhor cenário, às vezes, você consegue utilizar 50% da potência da bateria. No caso da Must, você pode utilizar até 95% de descarga dos 5.12 ou do 2.56 que você tem de potência armazenada, tá? Então, por exemplo, eu tenho 5 kW armazenado. Eu posso utilizar 95% disso sem que isso diminua a minha vida útil da bateria, ok? Isso nos dois modelos de bateria permanece a mesma informação. Ciclos de bateria, eu posso chegar a 6.000 ciclos, tá? Inclusive a garantia dessa bateria ela é de 6.000 ciclos. Eu posso utilizar, eu não preciso obrigatoriamente fazer um ciclo por dia, né? Existe casos de clientes no Brasil, por exemplo, que instalaram uma bateria há mais ou menos 10 meses, por exemplo, 8, 10 meses. No momento que eu tô falando, já tem uns 10 meses que eles estão utilizando a bateria e ele ciclou ela 50 vezes, 60 vezes, ou seja, ele não chega a fazer um ciclo por dia. E ele tem 6.000 ciclos para utilizar. Né? Você pode ciclar ela todo dia, você pode fazer mais de um ciclo por dia sem problema nenhum. Apenas lembre que essa vida útil dela. Você descarregou e carregou novamente, contou um ciclo, tá? E caso eu descarregue, por exemplo, somente 10% da bateria e volta a carregar novamente, contou um ciclo? Não. Aqui são 6.000 ciclos de 95%. Então imagine que eu descarreguei 50% da bateria e carreguei de volta 100%. Aí quando eu descarregar mais 45%, contou um ciclo de 95%, ok? Então eu sempre vou somando os ciclos ali. Se eu fizer sempre descargas de 10%, por exemplo, eu descarrego 10%, carrego de novo 10%, carrego novamente, eu vou somando eles para conseguir chegar a um ciclo de 95%. Então, à medida que você vai utilizando a bateria, no display dela, ela tem um display interativo aqui, você consegue ter informação de quantos ciclos você já obteve nessa bateria, ou seja, quantas vezes você já ciclou ela, para você ter noção do tempo de vida útil que você ainda tem para utilizar a sua bateria de lítio. O nível de IP é IP21. O que isso significa na prática? Não pode jogar água, não pode molhar, não pode deixar em locais onde pega poeira, né? Existem muitos locais remotos
que são carentes de tecnologia off-grid, né? Ilhas, praias, locais remotos, ribeirinhos, né? Beira de rio, enfim, na própria Amazônia tem muitos ambientes que carecem de fonte de energia. E é muito bom, são projetos excelentes, funciona tranquilamente, porém o integrador, o responsável pela instalação, só tem que ter cuidado com o fato da bateria ser IP21. Ou seja, ela não vai resistir muito à maresia, eu vou ter problema se eu tiver muita poeira, né? Um ambiente muito úmido também pode ser um problema. E aí você tem que escolher um local adequado. O fato de ser IP21 mostra que eu preciso escolher um local muito adequado para não danificar a bateria, tá? E o paralelismo dela, eu posso colocar até 16 baterias em paralelo. Aqui eu coloquei um diagrama de ligação da bateria com o inversor. Entre a bateria e o inversor, eu preciso colocar um disjuntor de corrente contínua, tá? O disjuntor de corrente alternada pode ser que funcione em um primeiro momento, mas sempre nós vamos recomendar utilizar o disjuntor de corrente contínua, porque a bateria fornece corrente contínua. Então esse é o correto, tá? Ainda que existem muitos profissionais que você vai encontrar que vão dizer que eu coloquei um disjuntor de corrente alternada e funcionou. Eu também já fiz isso, funcionou. Porém, por quanto tempo? A capacidade do disjuntor de corrente alternada, onde eu tenho frequência, né, nas ondas, a capacidade, quando eu desligo ele, de não causar um arco elétrico é muito menor que um disjuntor de corrente contínua. Por isso que corrente contínua ele é realmente mais caro, porque ele tem que encerrar, ele tem que impedir que haja um arco elétrico no momento que eu estou acionando ou desligando o meu disjuntor de maneira muito precisa, porque na corrente contínua eu não tenho frequência, e por isso que pode ser um risco. Já houve casos de incêndio, de pessoas utilizando disjuntor de corrente alternada em corrente contínua, tá? Então fiquem atentos a isso daí. Aqui eu tenho também o cabo de comunicação que eu vou conectar na porta do inversor, na porta específica que eu vou mostrar para vocês, e também na porta específica aqui da bateria, tá? Esse aqui é um gráfico de ciclos de vida da bateria, comparando com a temperatura e o DOD, que é a capacidade de descarga. Lembre de uma coisa, sempre, nunca se esqueça disso, né? A temperatura alta é inimiga da corrente contínua, então o calor é inimigo da corrente contínua. Por isso que eu tenho que escolher muito bem o local onde eu vou colocar minha bateria, porque ela esquentar, eu estou perdendo vida útil, tá? Eu vou mostrar isso para vocês aqui no gráfico. Por exemplo, imagine que eu estou utilizando sempre 50% da bateria, né? Em média, meu DOD que eu utilizo é sempre 50%. Eu vou conseguir, numa temperatura ambiente, por exemplo, de 25 graus, eu consigo, ó, é o meu gráfico azul aqui, né? A legenda aqui mostra que é o meu gráfico azul. Então, se eu sempre descarrego 50%, eu vou ter aqui aproximadamente uns 14 mil ciclos, tá? 14 mil ciclos de 50%, ou seja, eu vou fazer isso, descarregar 50 e carregar novamente, eu vou fazer isso 14 mil vezes, tá? Isso se a temperatura se mantiver sempre, ou conseguir manter a temperatura ambiente em 25 graus Celsius de temperatura. Caso eu estiver num ambiente crítico, por exemplo, né, 40 graus, 45 graus, eu vou pegar o exemplo aqui do 40, por exemplo, eu sempre descarregando 50%. A 40 graus de temperatura de ambiente, eu vou ter mais ou menos 9 mil ciclos. Tá? Então você vê que caiu bastante, mesmo descarregando na mesma proporção. Vai ser muito comum vocês, integradores, encontrarem vários cenários de clientes falando da seguinte maneira: eu conheço alguém que tem uma bateria parecida com a minha e ele descarrega o mesmo tanto que eu, mas a minha parece que está acabando mais rápido. O que acontece? Um dos grandes fatores, o segundo maior problema relacionado a sistemas fotovoltaicos é a temperatura. Tanto nos painéis, como no inversor, como nas baterias, sempre a temperatura está relacionada a problemas de instalação fotovoltaica, tá? Então, sempre esteja atento ao local de instalação. A parede onde você instala o inversor pode se transformar na fonte de calor indesejada. Se essa parede, por exemplo, pega sol o dia inteiro, ela se torna uma fonte de calor e isso vai danificar sua bateria de lítio e vai diminuir sua vida útil ao longo do tempo. Isso pode prejudicar, sem dúvida, não é o que você deseja, tá? E ainda mais sobre a bateria, que eu trouxe um diagrama de ligação
em paralelo. Nesse exemplo eu tenho somente 4 baterias em paralelo. Você pode colocar até 16 seguindo essa mesma lógica, tá? Então eu tenho um cabo CAN de comunicação, esse cabo verde aqui, ele conecta na porta CAN e ele vai lá na porta BMS do meu inversor, tá? Eu tenho uma chave DIP que eu preciso configurar no módulo prático. A gente pode fazer a configuração, nós vamos fazer a configuração da chave DIP para vocês verem qual que é o padrão, né? Se eu tenho apenas uma bateria, a chave DIP é de um jeito. Se eu tenho 4 é de outra maneira. Se eu tenho 16 é outra maneira. Isso a gente vai mostrar no módulo prático. Eu tenho também um cabo de comunicação entre as baterias, tá? Então a bateria principal, que a gente chama de bateria mestre, né? Ou bateria número 1, que no DIP eu vou identificar ela como a bateria número 1, ela vai receber e mandar informações para o inversor, receber comandos do inversor, inclusive, tudo eu faço na bateria mestre, que é a primeira. E da mestre eu vou replicar para a segunda, para a terceira, para a quarta e assim por diante, até 16 baterias, tá? Então, para isso eu preciso de um cabo de comunicação, também RS485, onde eu vou conectar a porta 1 na porta 1, porta 2 na porta 2 e assim por diante até a minha última bateria. Quando o inversor identificar que existe uma bateria que só tem um cabo conectado, né, e não tem cabo de comunicação, cabo CAN de comunicação para o inversor, então ela é a última bateria, tá? E assim que a comunicação vai ser feita em cascata, né? A primeira bateria vai receber o comando. Na prática, isso é muito legal de você observar, né? Você vai acionar uma bateria e você vai ver 1, 2, 3, cada uma acionando em seguida em formato de cascata. Essa é a conexão de comunicação de BMS. Tá? Aqui eu tenho também a conexão elétrica, os cabos positivos, todos eles conectados em paralelo, tá? Então as baterias eu vou conectá-las em paralelo, mantendo a tensão nominal de 51.2 e aumentando apenas a corrente delas, né? Se eu colocar em série, aí eu vou dobrar, né? Colocando 2 baterias eu vou dobrar a tensão, isso vai danificar meu controlador de carga, eu posso inclusive queimar o inversor. Então sempre que eu vou fazer a conexão em paralelo, tá? E pessoal, um pouco mais ainda sobre o BMS. BMS é uma tecnologia que ela já está incluída nas baterias de lítio da Must, então internamente já existe uma placa BMS que vai fazer a gestão de carga do produto, vai receber os comandos do inversor e poder gerenciar essa carga. Então essa é uma sigla, né? BMS é Battery Management System, então o sistema de gerenciamento da bateria. Ele é responsável por manter a saúde das baterias, fazer com que todas as células internamente descarreguem de maneira igualitária, elas descarreguem de maneira saudável, sejam carregadas também de maneira saudável, sem danificar, e aumenta inclusive a vida útil. E é muito importante que nós sempre utilizamos o BMS. Em alguns casos que não tem a possibilidade, né, não existe o BMS, infelizmente o armazenamento funciona, porém eu não tenho tudo o que eu posso ter quando eu tenho um sistema de gerenciamento, tá? Por isso é importante sempre nas suas instalações não abra mão de ter a comunicação BMS bem feita, bem elaborada. Isso vai facilitar inclusive o seu monitoramento. No monitoramento do inversor a gente consegue ver as informações de temperatura das baterias, de porcentagem de descarga das baterias, tudo remotamente graças às informações que são enviadas pela placa BMS através do cabo de comunicação. Ok? Pessoal, essa aula fica por aqui e me aguardem que a gente tem mais conteúdo pela frente. Valeu!